A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos iniciando essa live para a continuação do trabalho dessa mensagem, do estudo sobre a criação de filhos. E era para ter sido executado ontem às 20 horas, mas tive problema aqui com a internet e não deu certo, amém? Mas eu agradeço aos irmãos que vão participar, que estão participando desse trabalho de oração e apresentação da obra do Senhor, da palavra do Senhor, amém? Que assim Deus possa abençoar cada lar, cada família, que Deus possa trazer sobre cada lado do nosso Brasil a proteção e que possamos também receber do Senhor, amém? A providência onde for necessária em cada situação que nós estamos vivendo, Principalmente, como sempre falo, nesse momento de deserto, a respeito da saúde do mundo, que sempre foi uma questão primordial na vida do ser humano e cada vez mais as coisas estão ficando mais críticas, Mas nós sabemos que aquele que confia no Senhor, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, tudo contribui para aqueles que amam o Senhor, amém? Então eu já quero dar parte do Senhor para os irmãos, quero já fazer uma oração. Estou transmitindo hoje aqui do Nordeste, porque a transmissão é feita em Brasília, mas como eu estou numa viagem aqui, para resolver problemas pessoais, estou transmitindo hoje porque ontem não deu tempo, não deu certo, na verdade, amém? Então agradeço os irmãos que já estão participando, Pai do Senhor, irmão Carlos, Joelma, que Deus abençoe a vida de vocês, todas as suas famílias e todo o Brasil que possa participar dessa palavra de hoje, de oração, juntamente com o pastor Jairo, amém? Então quem vos fala é o pastor Jairo da Assembleia de Deus, do Avivamento Pentecostal. Nós congregamos ali na QNN 2, conjunto B, lote 45, na Ceilândia Sul, amém? Estamos ali nos cultos de terça-feira às 15 horas, da quarta-feira às 19h30, o de revestimento espiritual. Temos os cultos no domingo, busca do Espírito Santo, adoração ao nosso Senhor e a palavra do Senhor, amém? Direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje eu quero fazer uma oração com os irmãos, para não tomar muito tempo. Começamos às 20h30 hoje e vamos, trazer aqui estudo para aqueles que têm filho, que não têm filho, aquele que precisa ajudar um seu parente, que tem um amigo que precisa de uma palavra, uma direção a respeito da criação de filhos, O tema, por enquanto, está sendo esse, provavelmente a semana que vem vai estar mudando o tema, Nós estamos finalizando a criação de filhos, E agora nós estamos como estabelecer a criação da palavra de Deus no coração de um adolescente, Como colocar dentro do lar a primícia do Espírito Santo, que é a palavra, seja, amém, direcionada por Deus, é claro, para que a palavra seja os princípios dessa família, E se tornando o princípio das suas vidas, a palavra de Deus, aí começa as coisas a ficar mais fáceis para todos que ali participam daquele lar. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas estão muito individualistas, estão buscando cada um seus objetivos naquilo que quer conquistar na vida, E é o direito de todos, de cada um buscar os seus sonhos, seus projetos, mas nunca os pais deixar a importância de levar os seus filhos a fazer um culto racional nos seus lares, Trazer o entendimento da palavra, trazer, o entendimento no coração do pré-adolescente, da criança, a importância de clamar a Deus nos seus lares. Haver um culto racional, um culto direcionado, com ordem e decência, com tempo determinado. Como assim a refeição de cada dia? Como assim a importância de se alimentar de manhã, meio-dia, à tarde, no jantar? A importância da palavra de Deus dentro do lar. Se todos os lares no mundo desse lugar para um momento com Deus, pelo menos 2, 3 vezes por semana, não falo todos os dias, mas nós temos que buscar o Senhor todos os dias, Eu falo em relação a culto no lar. A importância de ministrar a palavra, a importância de conscientizar os filhos desde pequeno que você segue um princípio, que você segue a palavra de Deus, que você é cristão, que você tem um compromisso com Deus, e levar os seus filhos a ter esse compromisso. Porque depois que cresce, eles começam
a ter dificuldade de participar, né, até da própria igreja que você congrega, ou que ele possa congregar, se for o caso dele assim aceitar esse segmento religioso, né? Nossos filhos precisam entender, né, a nossa posição diante da vida e levar esse testemunho da nossa vida para eles. Como é importante, importantíssimo ao cristianismo, a palavra do Senhor entrar nos seus corações, porque ela vem sendo provada há mais de 4.000 anos, que a palavra edifica, que a palavra transforma, que a palavra, né, faz crescer, a palavra muda o caráter da pessoa se for um caráter ruim, que a palavra traz testemunho de poder e glória na vida das pessoas. Amém? Por quê? Porque Jesus é o pão da vida, né? Se nós se alimentamos 3 vezes por dia no mínimo, então a nossa alma precisa se alimentar da palavra do Senhor, porque o homem foi feito para ser alimentado também o espiritual. E o espiritual vem através da palavra do Senhor, o manual da minha vida, diante do sobrenatural, e no sobrenatural começa na palavra de Deus. É o manual para a humanidade. E esse manual traz a direção para que você construa a sua vida no decorrer dela. Nós vamos construir a nossa vida, né? E a palavra nos ensina a construir tudo, todas as coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer construir, o que é necessário que o Espírito Santo venha fazer a construção no nosso interior, só através da palavra. Então, a palavra ensina você a construir uma casa, a palavra ensina você a construir uma vida familiar com seus filhos, com a esposa, com o esposo, um casamento abençoado, com a diversidade, é claro, com lutas, com defeitos, com falha, com perfeição e imperfeição. Mas a palavra constrói as vidas das pessoas. Mas o inimigo da nossa alma coloca no coração das pessoas, às vezes, diante das suas falhas, né, das suas brechas que eles dão, para que as pessoas não levem no coração a necessidade de implantar dentro do seu lar um culto, né, uma direção do Espírito Santo, uma palavra dita, uma palavra profetizada, uma palavra de ensino, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de exortação. Tudo isso vai ser colocado dentro dessa família. Mas precisa ter uma coluna, precisa ter alguém de punho forte, não com rigor, não com coronelismo, mas com uma determinação e conscientizando aqueles que fazem parte dessa família que o princípio da vida é a palavra de Deus. Quando isso tem uma conscientização, quando isso tem um conceito no coração de todos, tudo vai fluir. Aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes vão ter uma vida de paz, vão ter uma vida regalada de proteção de Deus. Salmos 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Mas eu preciso querer isso, eu preciso querer essa palavra, esse entendimento. Então, se eu não tenho essa consciência como pai e como mãe, eu não vou conseguir implantar no coração dos meus filhos, né, de uma forma muito, vamos dizer assim, uma forma confortável, né? Por que, pastor, você está falando de forma confortável? Porque o seu filho tem 6 anos, passa por 8, 10 anos, 15 anos e você não consegue levar ele para a igreja. Você não consegue colocar ele no caminho que você assim deseja que seja a salvação através de Jesus Cristo. Por que você não consegue? Porque não houve um preparo, não houve uma consciência. Se lá na frente ele disser que não quer aquilo ali, é uma opção dele. Deus deixou o livre-arbítrio, mas você fez sua parte. Mas o pior é quando a gente não faz a nossa parte e o nosso filho cresce e depois fica muito difícil você implantar no coração dele. Claro, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas fica muito mais difícil de você trazer, né, essa consciência para ele através da palavra. Você vai pregar, você vai dirigir, direcionar para a vida dele a mensagem, a palavra, o testemunho próprio. Aquilo vai penetrar no seu coração, vai ter seus efeitos, que a palavra do Senhor não volta vazia, mas é muito mais ardoso, é muito mais árduo, né? É muito mais luta, é muita oração, é muito jejum, é muito clamor a Deus. Tudo isso não precisava agora, porque se você tivesse a consciência como servo de Deus, que a sua casa precisa ser o templo do Espírito Santo,
O seu coração já é o templo do Espírito Santo, mas a sua casa é uma raiz daquilo que é feito na igreja. Então ela teria que continuar na sua casa. Se isso começasse dos seus filhos desde pequeno, quando ele chegar à maioridade, ele vai ter uma consciência muito tranquila do que ele quer para a vida dele. Em relação ao espiritual, à sua vida religiosa, ele vai ter um caráter diferente, ele vai ter um segmento espiritual diferente. Ele vai ser uma pessoa diferente, diferenciada, né? Mas a gente às vezes é negligente, a gente se pega dando prioridade a muitas coisas. Prioridade a muitas coisas que possa ser feito com muito afinco, com muita dedicação para os nossos conquistas, para a nossa vida. Mas a maior área missionária é o seu lar. Se a gente não prioriza Deus no nosso lar, na vida dos filhos, alguma coisa vai substituir Deus. Vai substituir, né? Deus vai ficar ali só com 30% talvez daquele coração, daquela pessoa, né? E Deus quer a sua família por completo, a sua obra por completo, sua obra missionária por completo. Tem muita gente querendo ir para a África, querendo ir para o interior do Brasil, querendo pregar em tal lugar. O maior campo missionário é dentro da sua casa. Você tem que primeiro estabelecer na sua casa um altar para Deus. E aquele altar tem que ser conscientizado para a criança, né, que tem que ter reverência, santidade. O que é um altar para Deus dentro de casa? É criar um ambiente que você tenha um tempo junto com a sua família, nem que seja uma vez por semana, para Deus, né? Quando Noé desceu da arca, que ele, né, ali acabou o dilúvio e as águas cessaram e abaixaram o nível da água, a arca encostou, ele desceu. A primeira coisa que Noé fez com a sua família foi um altar para Deus, né? Por quê? Porque foi um reconhecimento, foi uma gratidão, né? E às vezes a gente quer resolver os problemas na última hora. Quando a criança quando o pré-adolescente chega aos 12, que está rebelde, quando chega os 15 que está rebelde, aí corre para a igreja desesperado, atrás do pastor, atrás do líder espiritual, e vai para o monte pagar preço, porque é um sufoco. Isso pode ser muito bem evitado, em muitos casos, se houver essa consciência. Mas para isso você precisa entrar em oração, consagração, compromisso com a palavra, compromisso com a sua congregação, para que você para que a sua casa seja a raiz da igreja, né? Mas infelizmente até no nosso meio tem muitas pessoas que negligenciam. Eu tenho um culto de criança na igreja no domingo, que muitas pessoas nem no domingo vão quando tem um culto de criança. Porque, ou seja, a pessoa está transmitindo um egoísmo, que ele só pensa na revelação para ele só pensa que o culto tem que ser pentecostal para ele só pensa que se não tiver uma revelação no culto, o culto não serve. Não pode ser assim. Uma criança tem que ser trabalhado dentro da igreja, dentro de casa. Se a gente vê a falta de interesse de levar seus filhos para a igreja, para um culto direcionado das crianças ali no domingo, o desinteresse dentro de casa é muito maior. Então você imagina que ambiente essas crianças, quando crescer, elas vão entrar, né? Elas vão viver uma vida pacata, espiritual, uma vida levada pelos conceitos do mundo, e vai ser muito fácil de ser tragada pelos ícones malignos que tem no mundo, né? Com Deus é difícil, sem Ele é muito mais. Amém? Então eu quero fazer oração com os irmãos. Eu precisei estar dando essa palavra para que os irmãos entendam a necessidade de ouvir um estudo sobre, que seja simples, que seja humilde, que seja algo muito objetivo, né? Mas com a direção de oração, com a direção de consciência, como é bom a gente tomar essa consciência. Ah, mas eu não tenho filho, meus filhos estão grandes. Pois é, os nossos filhos grandes dá trabalho, são rebeldes, então a gente não pode deixar acontecer isso na vida das outras pessoas. Se tem um parente, um amigo que quer um conselho sobre como é que criar os filhos, você já tem um segmento mais ou menos diante da palavra do Senhor que você possa orientá-lo. Então, o importante do estudo não é só para quem tem filhos, não é só para quem está com uma criança rebelde, não é só para quem está com um adolescente, não sabe o que faz. Todos nós temos que aprender um pouquinho mais cada dia para agregar na obra missionária, para auxiliar as pessoas.
Porque se a gente não quer auxiliar as pessoas, a gente não quer ter esse compromisso, nós estamos deixando o segundo mandamento de lado. Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente não pode perder o interesse de lutar pelas pessoas, né? De buscar o entendimento para que as pessoas recebam esse entendimento nos seus corações para a transformação das suas vidas. E hoje, cada dia mais está mais difícil, porque está se cumprindo a palavra de Deus, né? Quando fala de teologia da prosperidade, quando fala de campanha que vem um pregador de fora, quando fala que vai ter isso e aquilo diferente na igreja, as pessoas se animam, elas querem ir, elas querem receber. Mas quando fala de escola bíblica, quando fala de um estudo, quando fala de ouvir o pastor por 1 hora, por 40 minutos, quando fala de um ensinamento que não tem nada a ver com a vida da pessoa, ninguém tem interesse, né? Então, as coisas vão ser negligenciadas de forma bem exposta, né? Então, ali está se cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo, que o amor de muitos esfriaria, em todo sentido da sociedade, né? O esfriamento da humanidade em relação a Deus, das pessoas que até já andam com Deus. Então, o interesse em si próprio, conquistar a sua própria sonhos, levar para si mesmo os seus interesses, né? O seu egoísmo cresce e você só quer para você. A gente tem que aprender, a gente tem que crescer, buscar melhorar cada dia mais para ajudar as pessoas. Porque Jesus fez isso, ele morreu na cruz para trazer a salvação à humanidade. E a sua igreja, que é embaixadora de Cristo aqui na terra, tem o mesmo compromisso. Cada um no seu chamado, cada um na sua direção. Amém? Mas nós estamos aqui falando da família, amém? Da criação de filhos, a importância. Vamos falar hoje da criação de filhos, né? Rapidamente eu vou esclarecer, vou ler, dar aqui a ilustração de alguns versículos, né? E a gente vai entrar aqui em algumas leituras para que os irmãos entendam o propósito de Deus nesse estudo, amém? Então vamos orar, quero agradecer a paz do seu irmão Alice, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmã Ana Paula, Pai do Senhor, irmã Joel, que já falei, irmã Jânio, irmã Nathalie, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Todos que estão participando nesta noite, agradeço. Amanhã estará havendo o culto, né, às 19h30, às 19 horas na nossa igreja, Assembleia de Deus, do Avivamento Pentecostal, na QN 2, quilômetro B, lote 45, Ceilândia Sul, né? Estará os irmãos ali na mensagem, a palavra de Deus, no louvor, a adoração, os obreiros e toda a congregação em nome de Jesus, e que almas venham render os pés do Senhor, amém? O pastor não vai estar presente, estou aqui no Nordeste, mas breve estaremos juntos lá, cultuando ao Senhor em nome de Jesus, amém? Então, quero fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua presença, eu apresento cada lar do nosso Brasil, desta nação. Te peço, Senhor, que o Senhor venha cessar esse mal, essa pandemia, que está assolando as famílias, as nações, deixando família desesperada, Senhor amado, que o Senhor venha cessar esse laço maligno que está destruindo os lares, as vidas, a tranquilidade e a paz das pessoas. Te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer uma solução, que o Senhor possa entrar em cada lar agora, em cada família, em nome de Jesus, agindo com unção, poder e glória. Aqueles que estão nos hospitais, no leito, Senhor amado, à beira da morte, que o Senhor venha livrar do mal com teus anjos de cura e de libertação. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, nossos irmãos biológicos, nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que não são servos também, que possa participar desta live, aqueles que estão participando. Que o Senhor, pelo poder do sangue da cruz do Calvário, de Jesus Cristo, possa alcançar essas vidas agora, através do Espírito Santo do Senhor, e possa consolá-lo, tirando a tristeza, a angústia, a opressão, todo dardo inflamado do maligno seja quebrado em nome de Jesus. E que haja paz, alegria, transformação, cura, saúde e paz em cada lado da nossa nação, e possa ser alcançado aqueles agora que estão com problema nos seus lares, no casamento, com seus filhos, que possa haver uma restituição pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém? Então, irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui Mateus 4, verso 4, né, da palavra do Senhor, para deixar essa palavra para os irmãos entender o segmento aqui da leitura
e Deus possa trazer essa consciência através do Espírito Santo da necessidade de nós estarmos se preocupando, amém, de mandar essa mensagem para os nossos amigos, para nossos irmãos, né, para orar pelos filhos, pelos adolescentes que serão futuros obreiros, pastores, missionários, aqueles que vão continuar com esta obra aqui na terra através do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 4, verso 4, a palavra do Senhor fala: ele, porém, respondendo, disse, Jesus, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Por que o senhor está lendo isso, pastor? Né? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra que eu falei aqui no início que nós precisamos se alimentar de manhã, meio-dia, de tarde, para alimentar o corpo, para sobreviver? Nós precisamos transmitir para os nossos filhos, para a nossa família, que nem só de bens, nem só de alimento pode viver o homem, mas é necessário, tem uma necessidade de estar se alimentando da palavra. A pessoa que não se alimenta da palavra, que não vive a palavra, porque tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, inclusive Satanás, mas não vive o que ouve e o que prega às vezes, né? Então nós temos que se alimentar, e esse alimento que é a palavra, ela vem fazer acontecer o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o resultado daquilo que o Espírito Santo implanta no meu coração e vai sair nas minhas atitudes, vai sair na minha fala, no meu jeito de viver, no meu jeito de andar, no meu jeito de vestir. Eu vou ser o sal da terra e luz deste mundo. Quem está dizendo não sou eu, é a palavra de Deus. Que a igreja de Cristo, ela é o sal da terra e a luz deste mundo. Amém? Para que seja sal, para que seja luz, é necessário se alimentar. De quê? Da palavra de Deus. Amém? Tem uma lâmpada, mas a lâmpada sem a energia, ela não ilumina. Nós somos a atalaia do Senhor. Se não tem o poder do Espírito Santo sobre a igreja, ela não vai a lugar nenhum. Quem é a igreja? É as paredes? É o altar? Não. A igreja ali é um templo. Quem é a igreja somos nós. Então nós precisamos ser iluminados. Através de quê? Da palavra. E essa iluminação, esse poder, esse sobrenatural vai chegar no nosso lar através de você, através da mãe e do pai, conscientizando a família da necessidade dessa luz permanecer. Amém? Quando essa luz se apaga, se vem o abatimento da alma, vem as feridas que o diabo joga, as setas, dá de inflamar do maligno, as pessoas são atingidas, desiste até de Deus. E os planos de Deus são frustrados na vida das pessoas, por devido à negligência das próprias pessoas. Então, se a gente tem essa consciência que o alvo é Jesus, que o alvo é buscar o entendimento da palavra para dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, lendo aqui a ilustração, já li aqui o versículo, Mateus 4, verso 4, a importância do alimento, da palavra de Deus para a nossa alma. Amém? Nós somos necessitados, né, irmãos? Quero falar aqui da importância, amém? Dentro desse estudo, né, criação de filhos, né, e estabelecer dentro do lar o culto, né? A gente falou na última sexta-feira, né, retrasada, né, culto familiar, a importância, estabelecendo o culto familiar, né? Com quê? Com oração, com palavra, cânticos, né? E vem o estudo da palavra, né? O ensino da Bíblia tem de ser central, né? Neste aspecto, nosso alvo deve ser o de ajudar os membros da família a desenvolverem o amor para com a palavra de Deus, né? Então nós estamos falando da consciência, gerar um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa trabalhar. Às vezes nós vemos lares que às vezes diz cristão, mas não tem nada favorável para que o Espírito Santo possa operar neste lar, na vida daqueles que ali participam, né? Na esperança de que eles começarão a viver, né, alianças em cada ensino das Escrituras, né? Lembre que a palavra de Deus tem que ser ensinada com reverência, criatividade e muito ânimo. Você deve esforçar-se para não tornar a palavra
monótono os seus filhos a seus filhos, né? Pela maneira como apresenta. Então, não pode levar uma palavra para os filhos, um adolescente, como é na igreja às vezes, como às vezes tem ali uma exortação. Tudo tem que buscar sabedoria e oração no Espírito Santo para iniciar esse projeto. Pastor, lá em casa, minha família, meus filhos não ligam para isso, não vão nem para a igreja, então você e sua esposa, se você é cristão. Se você não é cristão e você tomou essa decisão hoje de colocar esse culto dentro da sua vida, comprar uma Bíblia, levar para sua casa, né? Se for inário, se for ainda harpa, o que seja, você começa a implantar um projeto que você vai colocar dentro da sua vida, na sua casa. Você decidiu isso hoje, vai decidir isso agora. Então comece você. Ah, minha esposa não quer, comece você. Ah, meu esposo não quer, comece você. Mas precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura, precisa ter uma coluna espiritual nos lares, irmão. Então, o estudo da lição deve ser, escolhido e planejado da mesma forma que nós planejamos uma refeição, né? Lembra que eu falei que a importância da refeição para o corpo? Precisamos planejar a refeição para a alma, né? Uma das razões de algumas crianças criarem aversão ao culto é que nada é arranjado para o seu bem ou interesse, né? Não há um planejamento para essa criança aceitar ali os conceitos de uma leitura, né, longa e monótona, né? Mesmo da Bíblia, cria tédio pelas coisas de Deus. Então não pode levar a criança, um jovem, a ter tédio, né, pela palavra do Senhor, porque ela precisa ser planejada, ela precisa ser lida com sabedoria, com tempo abreviado, né? Às vezes eu vejo pessoas levando seus filhos para a igreja e os filhos chegam rebeldes, chegam de muitas coisas do mundo e quer que o pastor gere situações, quer que o pastor crie dentro da igreja coisas do mundo para poder o jovem se firmar na igreja. Não existe isso, né? Nós não podemos ensinar nossos filhos que o céu tem que se adaptar a nós. Nós é que temos que se adaptar ao céu. Igreja é igreja, casa de Deus é casa de Deus, o céu é o céu e Deus não negocia a sua santidade, porque nós achamos que o jovem só vai para a igreja se tiver o conceito do mundo dentro da igreja. Não pode ser assim, então não é igreja. Porque a igreja é para transformar. A igreja, ali, a congregação, com as palavras, com os louvores, com os trabalhos, é uma consciência de santidade. Se tiver esse trabalho dentro do lar, a criança, o jovem, chega lá com muita afinidade a Deus. Amém? Então, as pessoas que lê devem dar devida expressão para que todos os compreendam e significação e apreciem as passagens da Bíblia, né? Para as crianças, muitas palavras compridas devem ser omitidas, substituindo-as pelas que elas possam compreender. Isso não faz violência ao texto, mas torna a lição compreensível. Verdadeiramente, as crianças não podem compreender certas partes da Bíblia. Portanto, escolhemos partes que estejam ao alcance de sua compreensão. Na maioria dos lares, devem ser um período de culto à lição da escola dominical. Essa é uma prática ideal, pois habilita, né, a ter cada dia um estudo sistemático da Bíblia e com um alvo definido. Frequentemente, esse plano é muito mais frutífero do que a leitura ao acaso, aqui e acolá, né, sem um propósito de vista, né? Então você não pode colocar no coração da criança, levar um conceito para ela, que a Bíblia é lida aquele momento para Deus dentro do lar, como se fosse um ambiente, vamos assar uma carne, no domingo agora de tarde vamos assar uma carne, vamos comprar uma Coca-Cola. Não, você tem que levar a criança a entender que ela tem aquele compromisso e começar a gerar um compromisso para ela naquela hora, né? Não é simplesmente fazer um programa de índio para Deus. Agora eu estou sentindo pelo Espírito Santo, que seja o Espírito Santo, mas que seja uma coisa direcionada. Nós temos um culto toda segunda-feira aqui em casa com a nossa família. Nós temos um culto todo sábado aqui para Deus. Nós tiramos esse dia para Deus para o resto da nossa vida. Nossos filhos crescer, vão pegar seu rumo, vão pegar seus interesses, vão viver sobre eles, vão ter o segmento que eles quiserem, mas aqui em casa tem normas e regras que precisam ser
atingido esse alvo, esse propósito, essa consciência. Aí ele não quer participar, está na rua brincando, não quer vir, é rebelde, tem 12 anos. Você vai fazer seu culto, que você fez um compromisso com Deus pela vida dele. Melhor fazer hoje do que amanhã estar na igreja desesperado com o filho, com rebeldia, aprontando isso e aquilo. Então faça hoje e não deixe para amanhã. Assim está na palavra do Senhor. A gente tem que fazer hoje o que está para hoje. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Amém? Então, irmãos, o pai é o sacerdote da família. Deve dirigir o período de culto, mas na sua ausência a mãe deve tomar conta. Isso não significa que o pai ou a mãe devem fazer toda a leitura. Eles podem dirigir o culto, mas porém pedir aos filhos que tomem sua vez na leitura. Devem, enquanto citar textos, aumentar o interesse. E é boa maneira de fixar na mente essas preciosas promessas, para os pais que estão verdadeiramente comprometidos com Deus. Onde há vontade, sempre há um meio de realizar. Então, se tem um pai compromissado com Deus, uma mãe compromissada com Deus, tem uma família, um cônjuge compromissado com Deus, eles precisam fazer esse projeto, porque vai ajudar muito no futuro espiritual dos seus filhos. Porque, irmão, se fizer a sua parte, quem vai fazer a outra parte? Se faz 50%, quem vai fazer os outros 50%? É o Espírito Santo. Se você faz 90%, quem vai fazer 20% é o Espírito Santo. Se você faz 10%, quem vai fazer 80%, 90% é o Espírito Santo. Mas você fez a sua parte. O problema é que as pessoas hoje querem viver na conveniência. Tudo na mão, tudo joga para lá, tudo tem que ser fulano. O filho tem que ser educado pelo professor. O filho tem que ser educado pelo diretor do colégio. O filho tem que ser ensinado e educado pelo pastor. O filho tem que ser ensinado por fulano e ciclano. Não. Quem ensina é o colégio, E quem educa é os pais, E essa educação tem que ser implantada nos seus princípios, que é a palavra de Deus no coração, que é a necessidade dele tomá-la. Você pode ter certeza, se você fizer a sua parte, o Espírito Santo vai com certeza agir e fazer a parte dele. A palavra de Deus, o menino está ouvindo a palavra, não está nem aí. Você pode ter certeza, ele está ouvindo a palavra com 10 anos, com 12, com 20 anos ele vai lembrar desse momento especial. E ele vai fazer isso com seus filhos. Como é que ele vai fazer com seus netos algo que ele nunca aprendeu? Algo que nunca teve um interesse, Que não houve um interesse próprio daqueles que deveriam dar testemunho de interesse. Como é que eu vou cobrar algo dos obreiros da igreja se eu não dou testemunho disso? Se eu, como pai, cobro meus filhos aquele ditado que não resolve. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona com Deus. Faço o que eu faço e faço o que eu digo. É assim que Jesus fez conosco. Ele diz, faço o que eu faço e faço o que eu digo. Ele assim fez. Então os pais precisam suar a camisa um pouquinho, se esforçar, Obreiros têm que se preocupar com vidas, A igreja, membro, cristão, precisa se preocupar com vidas, Para que se cumpra o propósito de Deus na sua e na minha vida, porque é o segundo mandamento, amar a teu próximo como a ti mesmo, Às vezes nós dizemos, eu amo meu filho, mas o menino com 10 anos já está mandando na casa. O menino com 12, 8 anos já está mandando em todo mundo. Ele não tem uma norma, ele não tem uma direção, ele não tem um norte, o que ele é, o que ele vai ser, quem é o pai, qual é a posição do pai, qual a posição. Ele não sabe, ele está perdido, não tem um equilíbrio, não tem uma direção, não tem uma disciplina. Então, a criança, ela precisa, lembra que eu falei que a criança tem que ser corrigida lá atrás, nos estudos? Para tirar essa loucura lá dos 12 anos, para tirar a loucura dos 15 anos, a pré-adolescência conturbada, que sempre é, mas que tem uma direção espiritual, vai ser outra coisa, Então, continuando aqui, uma da relação com os filhos precisa conscientizá-lo da oração, Nesse estudo, nessa palavra, que seja 5 minutos, irmão. Seu neto, seu filho está ali, passou o dia agitado, brincando, vai dormir tarde. Aí, quando ele estiver ali já chegando à noite, você tira um tempo, que você não vai para a igreja, ou então você não é da igreja. Vamos ler a palavra de Deus. A mamãe presta atenção. A mamãe vai ler isso, isso e isso, Ler aquela palavra, trazer para ele o conhecimento,
em poucos minutos. E você vai acostumando ele a ouvir, né? Direcionando por que pode, o que não pode, por que não pode isso, por que não pode aquilo. Vai ser bom até para você, para que você também seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, com oração. As orações têm de ser oferecidas a Deus em nome de Jesus. Amém? Então, tem que conscientizar a criança que quem morreu na cruz por nós foi Jesus, amando de Deus, porque Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, né? Temos de ensinar nossos filhos a não somente por meio da palavra que nos mesmos utilizamos em oração, mas também por fornecer os assuntos sobre os quais devemos orar, né? Tem que ter objetivo, orar com objetividade naquilo que quer, né? E ensinar os filhos a isso. Porque tem gente que vai para a igreja, o povo está orando e ele está lá perdido, né? Não sabe nem o que está fazendo. Ao nos dirigir a Deus, não é aconselhável usar formas comuns, né? Ele não é o nosso servo, nem homem comum. Falando a Jesus, é mais referente usar as formas polidas, né? Assim destes os princípios aprendem as crianças a fazer a diferença entre o comum e o sagrado, entre as coisas do homem e as coisas de Deus. Por que a igreja hoje tem muitos problemas? Porque as pessoas vêm do mundo achando que a igreja tem que ser igual ao mundo. E para a igreja receber as pessoas, ela precisa adaptar ao mundo. E tem muitos líderes espirituais, até obreiros, que têm essa consciência, se chama liberalismos de relação às coisas de Deus. Pessoas liberais, né? Que acham que o pastor é muito duro, que é isso. É porque a pessoa não lê a palavra e não conhece a Deus. Porque se lê a palavra e conhecesse a Deus, via que o pastor não chega nem perto do que Deus é. Deus não negocia a sua santidade com ninguém, que seja filho do rico, do pobre, que seja filho rebelde, que esteja na beira da morte, ele não negocia. Então, cabe a nós, amém, irmãos, aprender, né, e levar as crianças a fazer a diferença entre o comum e o sagrado. Se é comum, é do mundo, é do mundo. Se é sagrado, é sagrado. Aqui é a igreja, meu filho, vai começar o culto, a mamãe não quer ver você bagunçando, a mamãe quer que você preste atenção, amém? Mas se falar com a criança, sim, ela não vai querer vir mais para a igreja, você é pai ou é um palhaço? Desculpe da palavra, irmãos. Então, quem é pai vai determinar a ordem sobre a criança. A mãe vai determinar a ordem sobre a criança. Você vai sentar nessa cadeira e você vai ficar aqui, porque quando você está lá em casa, você sobe e desce e ninguém, né? Você não quando você está no colégio, você não tem que sentar 1 hora, 2 horas para assistir uma aula. Por que no culto não pode? Por que no culto a igreja tem que aceitar do jeito que ele é, da forma que ele quer viver? Da forma que ele é, a igreja tem que aceitar mesmo. Porque venha como estás, para ser mudado e mude, né? Isso já começa com a criança. Se a gente bota na cabeça da criança que tem que bagunçar quando chega na igreja, né? Que está tudo bem porque é criança, não. A gente não vai impedir de uma criança ser imperativo. A gente não vai impedir de uma criança escapulir aqui e acolá, mas conscientizando que aquele ambiente é sagrado, aquele ambiente é a casa de Deus, é onde a gente busca o santo. Se ele não é conscientizado, para ele está como se fosse uma festa, né? Um baile, um aniversário, um clube. E eu vejo pessoas que não têm essa preocupação. Isso já identifica que a pessoa não tem nenhuma preocupação de passar aos seus filhos o comum e o sagrado entre as coisas do homem e as coisas de Deus. Amém? Então, se tem essa preocupação, a criança ela começa aos poucos a entender como é que deve andar com Deus. Amém? Orem frequentemente pelas necessidades da família e dos seus parentes, especialmente pelas não salvos, irmãos. Então, as pessoas que não estão no propósito de buscar a Deus, essas pessoas nas suas orações no seu lar, que seja com seus filhos, tem que ser direcionado o nome deles a Deus, né? Que eu vejo pessoas também que se tornam cristãos, aí tem o pai, a mãe e 2 filhos, o pai e a mãe e um filho. Ele cria um mundo só para ele. Ele vai para a igreja, assiste o culto, ouve a palavra, bota na vida dele, fecha aquele casulo e pronto. Tá tudo certo até no casulo. Não é para fechar casulo, não é para se colocar como egoísta, né? Se está no culto, clame pela sua família,
Se está em oração, clame pelos seus entes queridos, pela sua mãe que não é crente, pelo seu irmão que não é crente, pela sua avó que não é crente, porque, irmãos, crente todos crê, mas se tornar salvo, se arrepender dos seus pecados, é necessário a oração para que haja esse convencimento através do Espírito Santo, através do poder de Deus chegar nessas pessoas e ser liberto. Então, dentro dos seus cultos, no seu compromisso com Deus, você precisa se preocupar com os seus parentes, com a sua família. Ah, porque esse fulano é difícil, porque fulano só Jesus na causa, porque fulano não interessa, faça a sua parte, amém? Faça a sua parte não para bater cartão. Ah, eu bati meu cartão com Jesus, fiz uma oraçãozinha por fulano. Não é oraçãozinha, é a oração de amor, oração de preocupação com o seu próximo, com o seu ente querido principalmente, amém? Por isso que eu falei que o maior campo missionário é a nossa família. Ore frequentemente pela necessidade da família, pela necessidade de sua igreja local, porque a gente não deve só querer sugar, só receber, só buscar. Tudo isso tem que ser ensinado para os seus filhos, tudo isso tem que ser ensinado para a sua família. Porque tem gente que carrega o seguinte: eu só tenho que receber, eu só tenho que buscar, eu só tenho que arrancar. Não, irmão, nós somos pessoas que temos que doar, que ajudar, nós somos servos de Deus, Então, quem é servo, quem é obreiro, o que é obreiro? Operário de Jesus, que significado? E a lista pode ser ampliada até ao infinito. Lembre-se de que estamos ensinando nossos filhos a darem pequenos passos em direção a Deus, enquanto ilustramos nossas dependências dele em oração. Quando a gente está direcionando nossos filhos a Deus, nós temos que direcionar no coração deles que Deus se preocupa com gente, que Deus se preocupa com as pessoas, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, pelas pessoas, pelas vidas. Se a gente cria filhos egoístas, filho que só pensa na sua bênção, vou dizimar porque Deus vai me dar de volta. Eu vou dar uma cesta básica para Deus me dar isso. Eu vou para a igreja porque se eu for para a igreja você... Não, nós estamos aqui para servir a Deus, para fazer conforme a vontade do Senhor, fazer com amor, fazer com carinho, com dedicação, sem esperar a lei do retorno do homem. Faça para Deus, não por conveniência. Ensine os seus filhos que fazer para Deus é para Deus. Fazer para Deus, em primeiro lugar, nós alcançamos as pessoas. E para alcançar as pessoas precisa ter amor, porque sem amor não vai a lugar nenhum, amém? Porque a gente pode orar e o mão te transportar para outro lugar, a gente pode ter a fé maior do mundo, mas se não tem amor não vai acontecer nada, amém? Porque sem amor não consegue chegar onde Deus quer, porque Deus sabe a intenção do coração do homem, amém? Então, irmãos, o tempo foi curto, eu queria deixar essa parte com os irmãos, eu queria entrar mais um tema aqui, a criação de filhos, preparar para a adoração pública, mas vai ter que deixar para a próxima para sexta-feira, que era para ter dado o estudo ontem, essa palestra, essa conversa, essa conscientização da importância da sua família haver um culto. Se você não tem culto na sua casa, porque tem gente que começa o culto em casa e começa a chamar pastor, pastora, missionária, começa a encher de gente. Não, esse culto é só você e sua família. Você vai ler uma palavra, levar seus filhos a ter um relacionamento com Deus, Você e sua família e Deus, Você quer as pessoas recebendo oração? Você quer as pessoas buscando a Jesus? Pega o panfleto da igreja, entrega para ele e diga o dia do culto que está lá no panfleto. E fala: meu irmão, está tendo culto no domingo, está tendo culto na quarta, está tendo culto na terça, está havendo culto na igreja, então participe. Se precisar de uma visita, tem um grupo de visita, tem pessoas que o pastor vai preparar para te acompanhar, para orar por você. Coloque o seu nome no caderno de oração. E assim, você vai ajudar as pessoas de forma indiretamente. Diretamente, quando elas estão muito carentes, necessitadas de uma visita, a igreja vai. Claro que nessa pandemia está mais difícil, mas projete esse culto na sua família, conscientizando os seus filhos da importância dele, amém? Eu quero agradecer os irmãos em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos que estão participando, amém, desta live, aqueles que vão participar na gravação. Peço a Deus
que sempre nos dê força para continuar com esse trabalho e que Deus possa alcançar seu coração nesta noite e você realizar seus sonhos. E peço à igreja que participe amanhã do culto, amém? Eu não estou presente, mas o principal está lá, Pai, Filho e Espírito Santo, para te ajudar. Ajuda os irmãos que vai dirigir, ajuda os irmãos que vai pregar, ali, participando, interagindo, com louvor, com glória, aleluia, louvando a Deus, ajuda os irmãos a receber os irmãos que estão chegando, que vão participar, que vão estar conhecendo a igreja, que vão lá visitar, a igreja que participa com amor da casa de Deus. Ele se preocupa, levanta a sua cadeira ali, e se desce, dá um oi para alguém, terminar o culto, Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe e volte sempre. É assim que a igreja vai trabalhando. A gente não vai poder abraçar, que a gente queria muito, a gente não pode apertar a mão, mas a manifestação da igreja, de dar um sorriso, volte sempre, isso faz uma diferença enorme. Não entre na casa de Deus cabeça baixa, cabisbaixo, moribundo, para a casa de Deus, às vezes cheio de problemas, cheio de diversidades, triste, mas chegue na casa de Deus como ela merece ser recebida, como merece ser, ela precisa ser valorizada, o templo da casa de Deus, onde as pessoas vão estar ali buscando um refúgio. E você que já está há tempo na igreja, contribua com isso, ajuda as pessoas a sorrir, a se sentir bem na casa do Senhor, amém? Porque é muito importante você abrir seu sorriso para as pessoas, mesmo que Deus saiba que você está por dentro sangrando. Quem vai te ajudar é o próprio Deus. Então, toma a sua postura de igreja, sua postura de servo, sem julgamento, sem apontamento. Nem Jesus está julgando ninguém, Ele é o nosso advogado. E quem somos nós para julgar as pessoas? E nós sabemos que somos pessoas difíceis, que nós somos e éramos muito mais, e a gente não pode buscar a perfeição nas pessoas. Quem busca a perfeição no outro é porque às vezes ele tem algo que precisa ser transformado. Quando a gente cobra muita santidade dos outros é porque a gente quer se esconder atrás de alguma coisa. Então não se esconda. Peça para Deus te libertar, peça para Deus te esclarecer, peça para Deus te dar força, peça para Deus te dar ânimo, peça para Deus te dar direção, discernimento, peça para Deus colocar a mão no seu coração, para você suportar as pessoas. Se você lê a palavra, se você tem um entendimento dela, você suporta as pessoas. Mas se você não conhece a verdade, ela não pode te libertar. Se você conhece a verdade, ela vos libertará. Liberta para você suportar o próximo. Suportar não é aceitar o pecado dele. Suportar não é você aceitar os erros das pessoas. Suportar é para que você veja a transformação na vida dela e você tenha condições de acompanhar essas pessoas em oração, em preocupação e amor, para que a transformação chegue através das suas orações na vida das pessoas que são difíceis, que estão passando luta, que são difíceis de transformação. Não aponte, porque as pessoas são assim assadas. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser quem for. Tudo está no controle de Deus. Faça a sua parte como servo, faça a sua parte como igreja, faça a sua parte como cristão. Amém? Então essa é a palavra que Deus deixou no meu coração para a igreja. Que Deus abençoe. Quero fazer a oração final. Que Deus possa abençoar amanhã o culto, à noite, às 19 horas. Que Deus possa dar força à igreja para estar participando com ordem, decência, sem aglomeração. Amém? Ali na casa de Deus. Amém, irmãos? Deus tem feito a realização de muitas curas, muitos milagres nas orações da igreja. Peço a Deus para que Ele possa continuar com esse projeto de cura dentro da nossa igreja. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse momento de oração, por esse momento da Tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, lava com sangue carmesim o nosso coração. Entra em cada lar. Aqui está a casa da minha mãe, que estou participando hoje através desta live. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, dando saúde, dando cura, libertação. Na vida da minha família, meu irmão Gonçalo, Lison, Luciene. Abençoa nossos parentes, a amada, a irmã Divânia, que está aqui trabalhando na casa da querida Deus poder da minha mãe, ajudando nesse momento de difícil,
de enfermidade. Abençoa a igreja que ficou ali em Brasília, Senhor amado, trabalhando na obra, cada um no seu chamado, na sua posição. Abençoa cada família da nossa igreja ADAP, abençoa as famílias do nosso Brasil, abençoa nossos parentes distantes, abençoa nossos filhos, abençoa, Senhor amado, o dia de amanhã, abençoa essa semana, este mês, este ano, livra da morte todas as famílias, livra de todo mal. Aqueles que estão, Pai querido, sem ar, precisando de oxigênio, precisando de uma cura ou libertação dessa pandemia, deste mal, que seja, Pai querido, livre do laço da morte, que seja alcançado estas almas agora e haja o poder do Senhor, através do sangue de Jesus, na cura. Envia teus anjos de cura e de libertação, que o Senhor possa derramar vida e vida em abundância. Abençoa cada um dos nossos irmãos que está participando desta live, que o Senhor venha abençoar seus corações e aqueles que vão ser alcançados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, né? E que Deus possa realizar seus sonhos, te proteger. Fique em oração, em vigilância, na palavra, e vamos continuar com esse lindo projeto do Senhor no coração de cada um. Amém? Oro pelo pastor Jário, pela minha família, né? Que a gente é necessitado de oração. Amém? E obrigado pelas orações que vocês têm feito pela minha vida. Que Deus abençoe a cada um. Eu creio que as grandes bênçãos do Senhor estão chegando na vida de cada um. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração. Que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Dê um abraço a todos em nome de Jesus. Que Deus possa agir nos seus sonhos. Amém? Pai do Senhor, irmão. Glória a Deus. Fica na paz.